A perseverança é um tema fundamental para o desenvolvimento de nossa vida cristã, porque em nossas jornadas nós enfrentamos desafios, dúvidas e dificuldades, mas a palavra de Deus nos ensina que a perseverança é uma virtude essencial para alcançarmos os propósitos que Ele tem para nós. E o que significa a perseverança? É a capacidade de continuarmos firmes na busca de um objetivo, apesar de toda e qualquer dificuldade. É uma determinação de seguir em frente, mesmo quando a estrada se torna árdua. E na Bíblia Sagrada, nós encontramos várias passagens que nos encorajam a não desistir, mas a manter a fé e a esperança em Deus. Um dos versículos que mais nos inspiram sobre a perseverança é Tiago 1,12, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esse versículo nos lembra que a perseverança não é apenas uma resistência passiva, mas uma atitude ativa do exercício da fé que nos aproxima das promessas divinas. E o nosso irmão Jó é um grande exemplo de perseverança. Após perder tudo, sua família, seus bens e a sua saúde, ele continuou perseverando e confiando em Deus. E em meio ao sofrimento, ele declarou lá em Jó 13,15: eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Em outras palavras, ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa perseverança de Jó foi recompensada com a restauração de sua saúde e vitórias ainda maiores, e o seu último estado foi ainda mais abençoado do que o primeiro. O apóstolo Paulo enfrentou inúmeras tribulações, prisões, naufrágios, perseguições, e diante de todas essas adversidades, ele disse em sua segunda epístola aos Coríntios: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. A vida de Paulo nos ensina e nos mostra que a perseverança é essencial para cumprirmos o chamado de Deus para a nossa vida. E o nosso Mestre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa maior referência e exemplo, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e não se importou com a ignomínia, a vergonha causada por ela, tendo perseverado até o fim, e por isso Deus o exaltou sobremaneira. Hebreus 12,2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Alimentar o nosso espírito com oração e a leitura da palavra de Deus é o que nos sustenta e nos ajuda a exercitar a nossa fé em momentos de dificuldade. Por isso é importante nos lembrarmos que não estamos sozinhos em nossa caminhada e que a comunhão e o compartilhar das nossas lutas com aqueles que professam da mesma fé que nós tem importância vital e nos dá força para vencermos os nossos desafios. Sempre que nos sentimos tentados a desistir, devemos nos lembrar das promessas de Deus para nós e que Ele é fiel e cumpre aquilo que promete, e que cada desafio que enfrentamos nos traz aprendizados, porque Deus usa as dificuldades para moldar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. E a perseverança não é apenas uma habilidade, é uma postura de fé que precisamos adotar em nosso cotidiano. É importante nos lembrar que Deus está conosco em todos os momentos e que ao perseverarmos estaremos mais próximos de experimentar as bênçãos que Ele tem reservado para cada um de nós. Que possamos sempre clamar, confiar em Deus e perseverar como o salmista em Salmos 37, 24. O Senhor firma os passos do homem bom
e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É o Senhor que nos sustenta e tem prazer no caminho do homem bom. E que nessa semana e sempre, Ele, do alto da sua soberania, nos conceda a graça de perseverar em nossa caminhada de fé e nos surpreenda com infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Graça e paz.